Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje, quinta-feira, chegando para o nosso vídeo, para conversar sobre uma obra. E, bom, eu já tinha adiantado na segunda qual seria a obra, né? Vamos falar daquela editora que todos nós amamos, que é tão querida do meio, né? Hoje nós vamos falar de Citrus. Mangá de Saburouta foi publicado aqui no Brasil pela New Pop, né? Obviamente teria que ser a New Pop, é a única editora que publica obras BL e GL aqui no Brasil. Se eu não me engano, na verdade, eu acho que a Panini tem um GL, mas teria que pesquisar. Vocês se acompanham mais, confirmem aqui pra mim. Mas obviamente Citrus saiu aqui pela New Pop. O mangá é completo em 10 volumes. Vocês já tinham visto, né, no meu vídeo do tour que eu já tinha na estante os 3 primeiros volumes de Citrus e eu ainda não tinha lido o resto. E eu resolvi ler de uma vez para já tirar essa da pilha de leituras e já fazer o vídeo aqui também, né? E eu li, na última semana eu li os 10 volumes, reli os 3 primeiros e li os outros 7. E foi uma leitura muito rápida. Citrus é um mangá que ele... Eu não vou dizer que ele pega, porque demora para pegar Citrus. Mas ele é muito rápido, a leitura dele flui muito fácil. Não é nada complexo, nada cheio de tramas e subtramas. Não, Citrus é quase raso. Mas eu não estou falando raso do modo pejorativo. Não, é raso no sentido de que ele não busca profundidade, é só isso. Ele não tenta contar uma história cheia de tramas e subtramas. Não, ele só vai contar a história dele de modo básico. Em Citrus a gente vai acompanhar a história, principalmente pelo ponto de vista da Yuzu. Ela é uma garota espalhafatosa, né? Tem um termo, se eu não me engano é Gao, que é o termo que os japoneses usam para esse tipo de garota. E a mãe dela se casa novamente, e isso faz ela ter que mudar de cidade, ter que mudar de escola, e ela vai para uma escola feminina que é completamente regrada, né? É aquelas escolas que a gente vê se falar bastante, que tem regras de vestimenta, regras de corte de cabelo, e obviamente ela não se encaixa nada nesse padrão da escola. E lá na escola ela conhece a Mei, que é a presidente do conselho estudantil. Ela é a garota exemplar. Ela é o perfil de como todas as garotas da escola devem ser. Ela é neta do diretor, ela tem as melhores notas e ela é a nova irmã da Yuzu. A mãe da Yuzu se casou com o pai da Mei. Só que acontecem algumas coisas na vida particular das duas e a Yuzu acaba se apaixonando pela Mei. E a gente vai acompanhar ao longo de 10 volumes essa paixão das duas, né? Bom, já vamos começar a entrar nos problemas de Citrus, né, gente? Já vamos tirar esse elefante branco daqui de uma vez. Citrus tem um problema sério. E quem estava me acompanhando no Twitter enquanto eu ia lendo e comentando a obra, viu que eu falei várias vezes que Citrus é, de certo modo, bem problemático. Tá? E eu não quero causar nenhuma treta, eu não quero... É só porque realmente ele flerta com diversos temas de um modo muito perigoso. Ele vai no limite desses temas. Para vocês terem uma noção, a discussão sobre se é incesto ou não seria um dos temas mais leves de Citrus, de certo modo.
porque em determinado momento, se eu não me engano, é no volume 3 da obra, a obra chega a flertar até com a discussão sobre prostituição. Né? Tem uma das garotas lá que vende fotos se masturbando para rapazes, para velhos pervertidos. E quando eu li isso, peraí, sério, a obra vai ir para esse lado? Mas não foi. Só que em diversos momentos a gente vê Citrus bater muito perto dos limites e não ultrapassar ele, né? Por quê? Porque isso, vocês que já acompanham mangás há muito mais tempo, vocês já estão acostumados com isso, né? Os japoneses têm esse problema sério de deixar tudo subentendido no limite do limite, né? Ah, incesto é errado, ok, então vamos colocar duas irmãs adotivas. Elas não são irmãs de sangue, então não tem problema. Ah, prostituição é errado, ok, então vamos fazer a garota só vender as fotos dela em vez de ter encontros sexuais. E a gente vai longe, né? A gente pode pegar Nanatsu, que não é nem. Que é um shonen. E, pô, se vocês não veem problema no que o Meliodas faz com a Elizabeth, tá na hora de vocês rever o conceito de vocês, né? Porque o Meliodas passa a série toda abusando da Elizabeth. E são várias coisas nesse tipo, né? Eu tava conversando com um amigo meu, eu emprestei Bitum pra ele, e ali de novo, ele me mandou várias cenas enquanto ele tava lendo, coisa que eu até nem lembrava, mas que é de novo essa questão dos japoneses indo no limite, né? É uma criança que mostra a calcinha dela, a outra garota que tem peitos gigantes e a roupa parece que é feita a vácuo, né? Porque sempre fica o contorno bonitinho. E esse é um grande problema dos mangás japoneses, né? Quem acompanha há mais tempo sabe disso. Esse que eles têm de ir sempre perto do limite sem ultrapassar e acabam sexualizando isso de uma maneira que chega a ser assustadora, chega a ser preocupante. Um dos motivos que Citrus me causou muita incomodação, além, claro, dessa questão da garota que vendia as fotos, da questão da discussão sobre o incesto, né? Outro problema são os relacionamentos tóxicos e abusivos. E o relacionamento tóxico de Citrus é completamente. Por quê? E aqui eu vou ter que dar um pequeno spoiler do volume 1, porque senão eu não vou conseguir falar disso para vocês. Toda a questão do relacionamento entre a Mei e a Yuzu começa porque numa discussão entre as duas, a Yuzu provoca a Mei e a resposta da Mei é agarrar e beijar a Yuzu. Até ali, ok, era meio que uma provocação que a Yuzu estava fazendo sobre a Mei não sentir nada em beijar um estranho, e a Mei respondeu dessa forma. Só que ao longo do mangá depois a gente vai vendo que a Mei ela tem uma relação, não, ela tem uma questão com essa parte da sexualidade dela que beira quase uma doença, porque sempre que ela tem que tentar mostrar poder, ela tem que se mostrar superior, ela apela para um abuso quase sexual, né? É o jeito, ela até em determinados momentos ela brinca que é o único modo de fazer a Yuzu ficar quieta. Só que não é legal, gente, não é bacana o jeito que a Mei faz isso. Eu entenderia se em determinado momento da obra a gente visse que a Mei tinha algum trauma que tornou ela essa pessoa completamente sexualizada. Mas não. E aí entra um dos grandes problemas de Citrus, que toda essa questão da forma que a Mei age, de toda essa questão dos abusos que ela faz com a Yuzu, não tem um motivo. Não é algo que a Mei é assim porque aconteceu tal e tal coisa no passado dela. Não. Ela até tem um certo problema do passado, mas que não tem nada a ver com isso, sabe? A questão dela no passado
é mais questão de ser a sucessora da escola, né? Ser toda a pressão de ter que ser a garota perfeita e tal. Mas isso não justifica ela ser essa predadora sexual que ela é. E nisso a gente já vai entrar num segundo problema de Citrus, tá? Que é o fato de que as coisas não se explicam muito bem, né? As coisas não se aprofundam o suficiente. Assim como a May não teve um grande motivo para ser essa predadora, as coisas que vão acontecendo depois também não acontecem por uma grande explicação. Simplesmente a May decide que ela tá apaixonada pela Yuzu. Só que isso é uma coisa que eu não sei explicar, porque a gente viu a Yuzu. A gente vai lendo a história toda pelo ponto de vista da Yuzu e a gente vai vendo como ela vai amadurecendo, como ela vai desenvolvendo a questão de estar apaixonada pela Mei. Mas a gente não vê o ponto de vista da Mei. E eu acho que isso incomoda. Porque do nada ela tá apaixonada pela Yuzu e ela quer ficar com a Yuzu. Bom, agora vocês devem estar pensando, né? Ok, Hag, então Citrus é uma porcaria completa? E aqui entra o ponto que eu acho que é o que mais me incomodou na obra, tá? Aqui entra o ponto que eu acho que mais me incomodou na obra. Porque Citrus, ele mostrou que não é ruim, né? Ele se mostrou ser uma obra que tinha um potencial incrível. As partes mais polêmicas e mais complicadas de Citrus ficam muito mais dos 4 primeiros encadernados. Do 5 em diante ele dá uma mudada muito forte, se torna quase outro mangá. Voltando. As partes mais polêmicas ficam principalmente nos 4 primeiros encadernados. Depois disso, Citrus dá uma mudada completa. Parece até outra obra. Porque a autora afasta um pouco a questão de polêmicas e de abuso também, né? A Mei fica menos abusiva a partir do 5º volume. E começa a se desenvolver mais o relacionamento delas, a Yuzu começa a se questionar também como a sociedade vai ver o relacionamento delas. Só que aí entra naquele ponto que eu falei de Citrus ficar raso, porque não vai aprofundar demais. Quando a Yuzu começa a ter questionamentos, né, ela não aprofunda isso muito. Fica só num volume. Depois, quando a gente vê que as amigas delas já sabem, né? Por mais que as duas escondam, todo mundo já sabe na volta delas. Mas não aprofunda como é que o pessoal reagiu, como é que o pessoal vai reagir. Os últimos 2 volumes tem uma reviravolta. Acontecem algumas coisas que precisam fazer a decisão ser tomada, né? E acaba sendo muito raso, acaba sendo muito leve, rápido até, por assim dizer, né? No 10º volume, as coisas acontecem em questões de páginas, sabe? A Yuzu resolve assumir para todo mundo o que ela sente pela Mei, e isso inclui os próprios pais delas. E a conversa é completamente rasa, porque primeiro que a gente nem vê a conversa, né? A gente vê a Yuzu dizendo, chegando para a mãe dela e dizendo: "Ah, mãe, a gente precisa conversar". E no outro quadro toda a conversa já passou, né? E é basicamente isso. E aí tem um momento mãe e filha felizes e alegres.
mas que nada é discutido. Depois para contar pro pai é a mesma coisa, em 2 quadros rolou toda a conversa e ficou por isso, né? Está decidido isso. Não rola nenhum questionamento, todo mundo simplesmente aceita que as duas vão ficar juntas. E isso tudo acontece nas últimas 10 páginas do mangá. E isso não é um spoiler, né, gente? Vocês já esperavam que elas fossem ficar juntas. É o estilo da obra, né? Isso é um GL, então obviamente as duas garotas vão ficar juntas. Só que tudo acontece muito rápido, tudo acontece correndo, a reta final é correndo. Um ponto curioso, que eu acho que vale tocar, é que Citrus ele é um mangá quase que episódico. Cada volume conta uma história dentro de uma história inteira. São 10 arcos, um em cada volume. Tu começa a ler um volume, ele começa uma história e ela termina dentro dele. Tu não vai ver a continuação no próximo volume. Não, ela vai terminar ali e no próximo vai começar uma nova dentro daquela grande história que é o relacionamento da Yuzu com a Mei. E de certo modo isso é interessante, deu para ver a autora trabalhar várias coisas, mas, e eu volto, né, eu acho que a grande definição fica raso, porque nada se aprofunda, nada desenvolve de modo complexo. Por quê? Porque vai tudo terminar dentro daquelas 180, 150 páginas. Não vai ir até lá 3 volumes para desenvolver aquilo. Não. Vai se resolver dentro do próprio volume. Por isso fica aquela... Eu falei pro pessoal que eu não conseguia bater o martelo sobre Citrus. Eu amei, eu odiei, eu simplesmente não sei. Por um lado, eu tenho seríssimos problemas com Citrus. Eu acho que essa é a minha principal certeza, tá? Tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre os abusos, sobre o limite que os japoneses vão, tudo isso me incomodou muito. Por alguns momentos ali pelo 3º, 4º volume, eu cogitei abandonar de vez. Mas aí eu continuei e a reta final realmente foi muito boa. E aí me fez pensar por que a autora escreveu todo aquele começo. Sabe? Por que precisava daquele relacionamento tóxico? Por que precisava daqueles momentos extremamente polêmicos, extremamente pesados para uma obra que não queria abordar temas pesados, sabe? E até por isso o nome desse vídeo, sabe? Citrus sofre de uma necessidade de querer causar uma discussão. Eu nem sei se ele tentou causar uma discussão, para ser bem honesto, né? Citrus simplesmente exagera sem precisar exagerar. Ele não tentou debater alguma coisa, ele não tentou evoluir alguma coisa. Ele só fez por fazer. E isso incomoda, isso que incomoda o leitor. Não consigo decidir se eu gostei ou não de Citrus. A reta final foi muito boa. Eu terminei o 10º volume muito satisfeito, porque a reta final é boa. Se desse pra esquecer esses 4 primeiros volumes e começar Citrus só no 5, ele seria um excelente mangá. Mas não, ele tem os 4 primeiros. E a gente não pode ignorar isso. Assim como lá em Nanatsu, a gente não pode ignorar que tem todos os abusos. Sabe? Nanatsu, pra mim, tem uma história que colocaria ele entre os melhores shonens que já teve. E assim, sem exagero, gente. Eu acho que a história de Nanatsu colocaria ele na prateleira dos principais ali, junto com Dragon Ball. Mas Nanatsu tem os abusos e a gente não pode ignorar isso. Nanatsu tem a hipersexualização e a gente não pode ignorar isso. E é a mesma coisa Citrus. Citrus tem uma história que é interessante,
tem uma reta final muito boa, mas tem sérios problemas de relacionamentos tóxicos, de discussões que não vão a lugar nenhum e que são pesadas, mas a autora simplesmente colocou de um modo quase irresponsável, por assim dizer. Pode ser que eu não seja o público-alvo disso aqui, mas ainda assim eu acho que, mesmo não sendo o público-alvo, ainda é um tema que é pesado e complicado demais para que alguém simplesmente diga que Hag, tu não gostou disso porque tu não é o público-alvo. Não, gente, sendo bem sincero, vocês têm que se incomodar com isso aqui, sabe? Não dá para vocês relativizarem os temas que Citrus aborda. Não é porque o final é bom que a gente tem que ignorar as coisas. Eu falei isso várias vezes aqui ao longo do vídeo. E, bom, vai ser uma coisa que eu possivelmente vou falar várias vezes aqui no canal, porque isso é algo muito recorrente nos mangás. É assim que a gente vai terminar esse vídeo. Eu tô tentando levar para um lado mais positivo para encerrar, mas eu não vou conseguir, pessoal. Tá? Porque Citrus foi para uns temas que foi irresponsável a forma que a autora trabalhou eles. Ela não tem problema tocar nesses pontos, né? Eu acho que aqui agora eu consegui formular melhor o que eu quero dizer. Não tem problema a gente tocar nesse tipo de ponto. Acho até interessante as obras irem nisso, sabe? Ah, tem a garota lá que vendia as fotos, ok, vamos trabalhar isso, sabe? Vamos ver por que ela estava fazendo isso, vamos enfrentar isso, né? Não, o que aconteceu foi simplesmente a Yuzu dizendo pra guria, não faz mais isso, e a guria dizendo, sim, tá, não vou mais fazer. E é isso, sabe? Então não tem problema tocar nesses pontos, mas vamos aprofundar, vamos desenvolver. Se é só colocar por colocar, então não precisa, é irresponsável até, é tentar romantizar algo que não é para ser romantizado, é uma coisa problemática. Então, esse é o meu principal ponto. Acho que eu finalmente consegui me fazer entender. Bom, vamos terminar logo. Eu vou começar a me repetir e não vai adiantar, né? Então é isso. Citrus foi publicado pela New Pop. Tá aí disponível. Não vou dizer que eu recomendo, mas também não vou dizer que é uma perda total de tempo. Se vocês forem ler, leiam com já isso na cabeça, de que vocês talvez encontrem algumas coisas bem problemáticas. Comentem aqui o que vocês acharam. Talvez por eu estar tocando num vespeiro, né, gente? Eu tô falando de uma obra que tem um público muito fiel, muito defensor. E eu tô falando mal de uma obra da New Pop, né? Eu já apanhei muito por falar mal da New Pop e eu sei que eu possivelmente vou apanhar de novo. Mas deixem seu like, deixem seu dislike se acharem que vale. Comentem aqui o que vocês acham de Citrus e sobre a forma que as obras japonesas têm romantizado alguns temas polêmicos. Então é isso. Até a próxima.